Glória a Deus. Bom estar novamente aqui, presencialmente. Eu confesso que já estava com saudades. Espera aí que o homem não consegue falar e digitar a senha. Você tem que esperar. Mas eu já estava com saudades de fazer minha maratona aqui nesse púlpito. Espera aí. E é muito bom estar aqui hoje, compartilhando um pouco da palavra. Uma palavra que Deus me deu no final do ano passado. No final do ano passado, Deus ministrou no meu coração essa palavra. E tem algumas coisas que Deus faz, e às vezes Ele ministra no nosso coração algumas coisas, e não é para... tem tempo certo para todas as coisas. E eu recebi aquela palavra, e daí, Deus, o que eu faço? E Deus falou no meu coração, guarda. E meditando, esses dias aí, para trazer uma palavra aqui, Deus me recordou daquela palavra. E eu quero trazer ela para vocês hoje aqui. E a gente está passando por um momento, retornando, que bom, como o Stachão falou, vê-los novamente, os rostinhos, mesmo com máscara. Eu brinco que você está com máscara, às vezes você está rindo, a pessoa acha que você está séria. Não, estou rindo, a gente tem que começar a sorrir com os olhos agora. E o que eu tenho percebido muitas vezes nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, uma solidão. Algo que tem nos deixado muitas vezes tristes. Talvez nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, a gente tem valorizado ainda mais os relacionamentos. Uau! Como é bom estarmos juntos. Como é bom estarmos em comunhão. E a palavra que eu quero trazer hoje para você, nessa noite, para vocês que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo nessa noite, tem tudo a ver sobre amizade. Sobre amigo. Como é bom termos amigos, verdadeiros amigos, amigos que estão do nosso lado, independente da circunstância que nós estamos passando, amigos verdadeiros que choram quando a gente está triste, mas se alegram quando a gente está alegre, amigos que celebram as nossas conquistas, amigos que estão do nosso lado, independente do que nós estamos passando. Amigos presentes e não ausentes, amigos. E quando nós estamos passando talvez por esse momento de pandemia, de isolamento, talvez como a gente tem valorizado essa figura tão importante do amigo. E eu quero fazer uma relação, nós estamos nos aproximando do final do ano. E no final do ano tem o famoso amigo secreto. Não sei quantos lembram disso aí, mas tem. E não vê se esse ano vai sair alguma coisa. Amigo secreto, que você pega o papelzinho. E eu quero dar um spoiler essa noite. Eu quero revelar o teu amigo secreto. Talvez quando eu estava falando da figura desse amigo, talvez na tua mente vieram talvez algumas pessoas. Ou talvez alguém tenha pensado, ei, será que realmente eu tenho um amigo de verdade? Será que realmente eu tenho aquele amigo que vai estar do meu lado em qualquer situação? Hoje eu vou te revelar o teu amigo secreto. E para revelar o teu amigo secreto, eu quero revelar um amigo secreto de outras pessoas da Bíblia. Para trazer aí o teu amigo secreto. O primeiro amigo secreto que eu quero revelar hoje está em Tiago 2:23, e diz o seguinte, o texto: E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Outro texto em Isaías 41:8 diz, porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. O primeiro amigo secreto que eu quero revelar é o amigo do Abraão, Deus Pai. A Bíblia fala que o próprio Deus olhava Abraão como amigo. Ei, Abraão, você é meu amigo.
O outro amigo secreto que eu quero revelar nessa noite, João 15, 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus falando: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Jesus está falando para os seus apóstolos. Em outro texto, Mateus 17:1 diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. Aqui eu quero revelar outro amigo. Jesus tinha os 12 discípulos, que eram seus amigos, mas existiam 3, que caminhavam mais próximos de Jesus, que tinham um relacionamento de amizade mais íntimo com Jesus, e eu quero pegar um deles, Pedrão. Quero revelar o amigo secreto do Pedro, amigo de Jesus. Uau! Abraão, amigo de Deus Pai. Pedro, amigo de Deus Filho. E agora? Quem é o meu amigo? Quem é o meu amigo secreto? Texto de João 20, 19 e 22 diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vocês. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Você quer saber qual que é o teu amigo e o meu amigo? O Espírito Santo. Abraão, amigo de Deus Pai. Pedro, amigo de Deus Filho. Eu e você, amigos do Espírito Santo. Quando Jesus já estava ressurreto, Jesus já tinha ressuscitado e ele estava pronto para ir ao Pai. Ele fala: eu não vou deixar a igreja sozinha. Eu não vou deixar os meus amigos sozinhos. Ei, eu vou deixar o Espírito Santo. Você quer saber qual que é o teu amigo nessa noite? Qual que é o nosso amigo? O Espírito Santo. Tá bom, Tiago, é o Espírito Santo. Mas como que eu posso realmente ter essa amizade do Espírito Santo? De uma maneira palpável. E aí a gente vai para os textos, e o que eu quero basear, os alicerces, os fundamentos de Abraão e Pedro, serem considerados amigos de Deus Pai, amigos de Deus Filho. Esses alicerces, esses fundamentos, se aplicados hoje em dia, nos tornamos amigos do Espírito Santo. É a mesma coisa. Talvez você vai olhar e num primeiro momento você não pensou em nenhum amigo, mas hoje você vai sair daqui com um amigo, o Espírito Santo. Tiago, que pilares são esses? Primeira coisa, antes de falar dos pilares, Deus te escolheu como amigo. Efésios 1,4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você não é obra do acaso. Ele te escolheu. Talvez você esteja pensando: ei, mas será que eu sou digno de ser amigo do Espírito Santo? Foi Ele que te escolheu. Não foi nós que escolhemos a amizade do Espírito Santo. Ele diz: eu escolhi você desde a fundação do mundo, nele, em Jesus. Por isso nos tornamos amigos do Espírito Santo. E o que nós precisamos então, Tiago, para realmente nos tornarmos amigos do Espírito Santo? A primeira coisa, e o primeiro pilar que é importante que nós entendamos,
em relação a nos tornarmos amigos do Espírito Santo, é confiança com obediência. Quer se tornar amigo do Espírito Santo? Confie e obedeça. Quando Deus chama Abraão, eu só vou ler o começo, depois se você quiser ler o texto, é em Gênesis 12. No começo do texto diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele confiou e obedeceu. Talvez a gente olhe a decisão de Abraão ali e a gente até perceba, ok, e aí a gente já sabe todo o contexto da história. Mas vamos pegar Abraão, ele tinha uma boa vida, ele tinha seus bens, ele tinha riquezas na época, e aí chega Deus para ele: largue tudo que você tem, que eu vou te mostrar uma terra. Eu vou confiar, confie em mim, que eu vou te levar para um outro lugar. Em Hebreus 11:8-12 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Ele creu, ele confiou em Deus e obedeceu. E Pedro, Tiago? Da mesma forma, Jesus chega para Pedro em Mateus 4:18-20. Pedro, ei Pedro, vinde após mim, venha, eu vos farei pescadores de homens. Me siga, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Da mesma forma, Pedro recebe um chamado, recebe uma informação para seguir, mas seguir para onde? Nem Abraão, nem Pedro sabiam para onde, mas eles confiaram e obedeceram. E quantas vezes a gente realmente quer que o Espírito Santo seja nosso amigo, o Espírito Santo nos conduza a uma verdade, nos conduza à palavra de Deus, muitas vezes a gente olha aquela palavra mas será que é realmente assim? Será que essa verdade que está escrito na palavra de Deus é realmente assim? Esses dias eu li um negócio interessante que às vezes, muitas vezes, e aí fazendo a relação aqui com a amizade, digamos que eu chegasse para um amigo meu, e aí eu vou falar aqui: o Stachon está aqui, eu tenho uma casa na praia, e eu vou te entregar a chave da casa da praia. Vai passar um tempo lá, um final de semana na praia, se divirta, etc. O Stachon pega aquela chave, pega aquela informação, e aí ele pega seu carro, pega sua família, cachorro, periquito, gato, papagaio, põe todo mundo dentro do carro, e aí começa a ir para a praia. Chega na metade do caminho, dá meia volta, chega até mim: ó Tiago, obrigado, a chave. Aí, você foi? Não, eu fui até a metade do caminho, mas eu acho que você não tem a casa na praia. Como que eu me sentiria? Ei, você não confiou em mim. E quantas vezes nós vemos uma palavra que está sendo direcionada pelo nosso amigo Espírito Santo, e a gente olha uma promessa ali: não, mas talvez isso não seja para mim, isso não seja para a minha vida. Você quer ser amigo do Espírito Santo? Confie e obedeça. Mas confie no quê? Para onde que o Espírito Santo vai me levar, Tiago? Romanos 8:14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas Ele nos guia para onde? O Espírito Santo nos guia. A partir do momento que eu confio e obedeço o Espírito Santo, sendo meu amigo, Ele vai me guiar para onde? Para qual caminho? Jesus. Guiados pelo Espírito Santo, são chamados filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, além de te levar para o caminho que é Jesus, ele te ajuda a permanecer no caminho que é Jesus. Chame o Espírito Santo para ser teu amigo. Outro texto que eu gosto muito, Romanos 8:27, é aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito Santo, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Às vezes a gente fica se perguntando: eu quero fazer a vontade de Deus. Seja amigo do Espírito Santo, confie nele, deixe ele te guiar. Um outro pilar que fizeram com que Abraão e Pedro fossem amigos de Deus é liberdade com sinceridade.
Quando Abraão e Pedro tomaram uma decisão, e a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, quando você toma uma decisão, automaticamente você anula outras decisões. A decisão de eu estar aqui hoje, eu anulei outras decisões. Talvez eu tivesse convite para um jantar hoje, talvez eu tivesse um convite para ficar em casa assistindo uma televisão, talvez eu tivesse outros convites, mas a minha decisão de estar aqui hoje, eu anulei as outras decisões. E quando Abraão e Pedro recebem o convite, eles abrem mão de muitas coisas. Eles abrem mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai, de Deus. E quantas vezes nós não somos confrontados quando recebemos um chamado, quando recebemos uma direção de, mas isso, será que realmente eu tenho que abrir mão disso? Dessa minha forma de viver? Será que realmente eu tenho que abrir mão? Gente, Pedro abriu mão do seu trabalho, da sua família. Abraão, mesma coisa, abriu mão da sua terra, saiu da situação de conforto. E muitas vezes o nosso amigo Espírito Santo vai nos tirar da zona de conforto. Tiago, mas como que é a liberdade aqui? Muitas vezes, e eu quando me converti, eu tinha a falsa sensação que o cristianismo te impedia de fazer as coisas. Que o cristianismo seria um não, fecharia muitos nãos, não aqui, não pode aquilo, não pode aquilo. E pelo contrário, o cristianismo ele diz sim, sim de te dar a liberdade de dizer não. E que liberdade é essa que foi dada para Abraão e Pedro? A liberdade de, eu posso dizer não, e tomar uma decisão em confiar e obedecer. Liberdade. E aí nós olhamos o texto de Tiago 4,4, adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aqui eu vou fazer uma alteração. Qualquer que quiser ser inimigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. E aqui eu não estou dizendo que o ser inimigo do mundo não, agora eu vou ficar aqui alucinado, não. Mas é anular a vontade do mundo, dizer não para as coisas do mundo e dizer, Deus, eu quero seguir o que o Senhor quer, a tua vontade para a minha vida. Liberdade faz com que tenhamos o Espírito Santo como nosso amigo. Só que a liberdade não é simplesmente liberdade por liberdade, é liberdade com sinceridade. Se você pegar o texto, alguns textos ali, Abraão, muitas vezes até questiona Deus. Gênesis 18, depois você lê, quando Deus estava querendo destruir Sodoma e Gomorra, aí foi Abraão lá, meu Deus, mas será? E se tiver um justo, você vai mesmo fazer isso, Deus? Sinceridade. Sinceridade. Será que realmente somos sinceros com o Espírito Santo? E o sincero aqui é transparente, vulnerável, sem cera. Esses dias, alguns meses atrás, eu estava meio brabo com Deus e aquela coisa, e eu fui para o quarto brabo com Deus, antes de ir brabo com Deus, daí eu estava conversando com a minha esposa, não, vai orar, não quero falar com Deus agora, sincero, não quero falar com Deus, estou bravo com Deus. Quer ser amigo do Espírito Santo? Seja sincero. Talvez você vai entrar no teu quarto e você vai chorar, e você vai se entristecer, talvez você vai ser vulnerável e vai mostrar as suas fraquezas, talvez você vai chegar irado com Deus, Deus, mas por que isso? Mas você foi sincero. Você quer realmente ter uma amizade com o Espírito Santo, você tem que entrar no seu quarto, entrar no seu íntimo com Deus e ser sincero. Com Deus não há segredos. Deus é onisciente, mas muitas vezes Ele quer ouvir da tua boca o que está escondido dentro do teu coração. Deus se revela para seus amigos. O próprio Deus, quando tem alguém como amigo, Ele nada oculta. Se você pega o texto de Gênesis 8, o próprio Deus falando, como que eu posso esconder e disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Não, imagina, ele é meu amigo. Os próprios planos de Deus
ele compartilha com seus amigos. João 15,15, já não os chamo sérios, porque o sério não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus falando para os seus amigos. No texto de Mateus 26:37, levando consigo Pedro e João e Tiago, Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Pensa isso. Ele chamou os amigos aí, vamos ali no canto. Estou triste. O próprio Jesus se revelando para seus amigos. Você quer ter uma amizade com o Espírito Santo? Seja sincero, seja livre, seja vulnerável, seja transparente. O terceiro ponto que eu quero trazer em relação a pilares importantes para que realmente sejamos amigos do Espírito Santo é intimidade com temor. Tanto na relação de Abraão quanto de Pedro, ambos tiveram um encontro face a face com Jesus, com Deus. Gênesis 8 diz: o Senhor apareceu a Abraão. Mateus 17:2, Jesus transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Eles tiveram o privilégio da face a face, de olhar Deus. Você quer ter um face a face com o Espírito Santo? Intimidade. E a intimidade, Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para aquele que o temem. É intimidade com temor. Mas temor, Tiago, é um medo. Eu tenho que então ter intimidade, entrar no meu quarto e ser vulnerável, ser sincero, ser transparente, mas com medo. Não, temor, eu gosto de uma palavra quando eu cito terror é boa. É irreverência, é um constrangimento absoluto pelo amor que foi derramado por nós. A partir do momento que nós estivermos ali, e aquele constrangimento do amor de Deus, de quem Ele é, e do amor sendo derramado por nós, aquilo nos constrange tanto, que aí eu tenho temor. Intimidade com temor. O quanto temos sido intencionais de termos intimidade com o nosso amigo. Talvez a gente esteja sozinho muitas vezes nas nossas casas, isolados muitas vezes, e o Espírito Santo está lá. E o quanto nós temos sido intencionais em ser íntimos dele. Tiago, mas como que eu faço para ser íntimo? O que Abraão e Pedro faziam para se aproximar de Deus e ter amizade de Deus e ser íntimo de Deus? Eles tinham comunhão com continuidade. Abraão e Pedro buscaram um relacionamento contínuo com Deus. 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer se relacionar conosco, e não existe comunhão sem diálogo. Precisamos ter o hábito do diálogo. Precisamos ter o hábito de conversar com o Espírito Santo no nosso dia a dia. Seja no momento que nós estamos dirigindo, tomando banho, seja no momento que você está lavando louça, que está lavando roupa, eu não sei. Ou no momento que você sim também fecha a porta do teu quarto, o Espírito Santo está lá. É um momento de comunhão. É um momento que Ele quer se relacionar com os seus amigos, se revelar aos seus amigos, não deixar nada oculto aos seus amigos, guiar os seus amigos para Jesus. O Espírito Santo é real. Ele não é Espírito Santo, cadê? Ei, Ele é real. Ele fala com você. Ele responde. Muitas vezes a gente tem a falsa sensação, tá, o Espírito Santo habita em nós, tá, eu creio, tá, mas será que realmente você crê que Ele habita em você? E que Ele fala com você?
e que Ele sim quer ser seu amigo. E aí eu já estou encerrando. Eu quero trazer duas consequências. A partir do momento que nós alicerçamos, fixamos isso nas nossas vidas, esses pilares de realmente sermos vulneráveis, de realmente sermos sinceros, de realmente sermos intencionais em termos comunhão com o Espírito Santo, de realmente confiarmos e obedecermos. O Espírito Santo nos dá 2 presentes. Aí eu volto para o amigo secreto. Eu vou dar um spoiler aqui, já vou contar o presente que o amigo secreto comprou para você. O primeiro presente que o amigo secreto, e que não é mais secreto, porque eu já revelei ele, mas o Espírito Santo trouxe para você, é uma nova identidade. Se você pega os 2 amigos citados, Abraão e Pedro, ambos trocaram as suas identidades. Gênesis 17, Abraão se chamava Abrão. E aí chega Deus para Abraão e diz: não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Será esse o teu nome. Da mesma forma, Jesus chega para Pedro, e ele se chamava Simão. E ele chega para Pedro e fala: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Há uma nova identidade para aqueles que são amigos de Deus. Abraão foi colocado uma nova identidade, Pedro uma nova identidade. E Tiago, qual que então a minha identidade, já que agora eu entendi, eu quero sair daqui sendo amigo do Espírito Santo. João 1,12 diz: mas todos quantos receberem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Gálatas 3, 26 e 7, no final dele diz: pois todos quanto em Cristo fossem batizados, e vós que sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Essa é a nossa nova identidade. Filhos de Deus, revestidos de Cristo. E sabe o que? Quando Abraão e Pedro, e aí eu quero trazer 2 conceitos aqui, Abraão e Pedro mudaram a sua identidade. Se você pega o texto de 2 Crônicas 20, o rei Josafá, quando vai orar a Deus, no final ele fala: a descendência de Abraão, teu amigo. As pessoas já estavam reconhecendo a amizade de Abraão com Deus. Mesma coisa Pedro, quando a gente olha o texto ali de Pedro negando Jesus, e por muitas vezes eu olhei aquilo e, não, Pedro, você me negará 3 vezes. E quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, e Pedro vai acompanhando de longe, e as pessoas reconhecem Jesus e reconhecem Pedro, e Pedro fala: não, eu não o conheço, e ele nega Jesus 3 vezes. E quantas vezes eu olhei aquele comportamento e até julgando Pedro: ah, Pedrão, agora você fugiu ali, né? A hora que tinha que peitar e falar: não, conheço Jesus. Aí o Espírito Santo falou comigo: ei, Pedro já tinha uma nova identidade. Ele não conseguiria se ocultar. Quanto mais próximo, quanto mais você segue Jesus, mais você é reconhecido como seguidor de Jesus. Não adianta você se esconder. Quando a gente olha Pedro ali, caminhando de longe, as pessoas olharam Pedro e olharam: ei, ali vai Jesus. Ele é um seguidor de Cristo. E isso que nós muitas vezes temos que entender. Quando o Espírito Santo nos dá essa nova identidade, somos revestidos de Cristo, as pessoas têm que nos olhar, a maneira que nós nos comportamos, a maneira que nós falamos, a maneira que nós trabalhamos, a maneira que nós falamos com os nossos familiares, nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. As pessoas têm que olhar e ali vai Jesus. Somos revestidos, essa é a nossa nova identidade, estamos revestidos de Cristo. Devemos ser reconhecidos como seguidores de Cristo. Muitas vezes a gente quer levar uma vida no cristianismo
sem mudanças. Sem mudança no nosso comportamento, sem mudança na nossa fala, sem mudança nas nossas escolhas. E aí as pessoas olham, ei, eu não quero esse tipo de cristianismo. E o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Ei, se você realmente quer ser amigo do Espírito Santo, isso vai te transformar de uma maneira que as tuas atitudes, as pessoas vão olhar e vão querer ser seguidores de Cristo por causa de você. Eu quero seguir o Cristo do Tiago. Se você pega Paulo, ele chegava para os seus discípulos, ei, podem me imitar, que eu sou um imitador de Cristo. Uau! Porque Paulo sabia, eu estou revestido de Cristo. Então se você me imitar, você está imitando Cristo. Outro presente que o Espírito Santo quer te dar essa noite. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder. João 14:12, Jesus falando, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Quando eu olho esse texto, e o Espírito Santo sendo meu amigo, e Ele me dando poder, poder para quê, Tiago? Vamos pegar a igreja primitiva? Poder para salvação, Atos 2:41, o Pedrão, lembra do Pedrão? No único dia, salvando mais de 3.000 almas. Prodígios e coisas extraordinárias, sinais e maravilhas. Atos 2:43, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A ponto de, Atos 5:15, a própria sombra de Pedro curava os enfermos. Gente, a gente às vezes olha para esses textos, nossa, que legal, né, que era aquela época. Isso é para nós. Você já pensou a minha sombra aqui, a minha sombra com essas luzes, e eu estou aqui, e a minha sombra, as pessoas passando aqui serem curadas? Era isso que acontecia com Pedro. E o mesmo poder que estava sobre Pedro, sobre aqueles apóstolos, está sobre mim e sobre você, hoje. E quando Jesus falava, ei, vocês vão fazer as mesmas coisas que eu, e coisas ainda maiores. Lembra que eu falei da gente confiar na palavra? A gente tem que confiar. Olha a maneira que Pedro curava os enfermos. Cura de um coxo, ó. Atos 3:6. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O poder estava em Pedro, porque foi dado a ele, através do Espírito Santo. A continuidade, veja bem, quando Cristo vai assunto aos céus e Ele senta à direita de Deus, o ministério de Cristo não acabou por ali. A continuidade do ministério de Cristo começa quando Ele deixa o Espírito Santo, para que a gente continue as obras de Cristo. Cristo não acabou o ministério dele. Ele vai e Ele deixa o Espírito Santo para que a gente continue. Agora, quanto que nós estamos intencionais em realmente fazer o que Cristo quer? Sermos guiados pelo Espírito Santo, sermos guiados pelo Espírito Santo a ponto de curar enfermos, através das nossas sombras. Não para que a honra e a glória seja nossa, mas para que a honra e a glória seja dele. Para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam levadas pelo caminho que é Jesus. Muitas vezes a gente chega, e sim, eu confesso que essa palavra mexe comigo, mas nós chegamos na frente do enfermo e a gente olha aquela situação, ai Deus, cura ele. Eu acho que Deus olha lá, mas eu já dei o poder está com você, vai lá e cure. Deus cura aquele enfermo. Aí Pedro olha ali, ei, levanta e anda, vamos, tem outro próximo, pega a minha sombra aí, você vai curando e vamos seguindo. O mesmo poder que estava com Pedro é dado para mim e para você hoje, que é o poder do Espírito Santo. E da mesma forma que Pedro tinha ousadia porque ele confiava e obedecia, nós temos que ter hoje. Talvez tenha alguma pessoa que esteja enferma e você conheça essa pessoa, talvez esteja hospitalizada. Ah, Tiago, mas se eu orar e ela não for curada, pode ser que não seja, mas você vai saber se você não orar?
Vá lá e impõe as mãos. Deus te deu poder. Leve a palavra. Fale, Espírito Santo me deu poder, e eu te declaro cura. Levanta desse leito, pega tuas coisas e vá para casa. Amém? Tiago, eu não sei se sou amigo do Espírito Santo, mas eu quero ter ele como amigo. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Talvez você esteja nos assistindo, ou eu não conheço cada um de vocês, mas Deus conhece o coração de cada um de vocês. Talvez você já esteja caminhando nos caminhos do Senhor já há alguns anos, e aí você percebeu hoje que talvez não seja realmente amigo do Espírito Santo. E eu quero te fazer um convite, um apelo. Ei, você quer receber o Espírito Santo como teu amigo? Você quer receber o Espírito Santo como teu verdadeiro amigo? Quando Jesus fala que ia deixar o Espírito Santo, ele fala, ei, eu deixo o Espírito Santo para aqueles que creem em mim. Você crê que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, e que Ele realmente deixou o Espírito Santo para ser o teu amigo? Se você quer receber esse amigo, se você quer receber o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, faça um sinal com a tua mão, você que está aqui, ou talvez você que esteja em casa nos assistindo, eu não sei, mas o Espírito Santo já está aí, tocando a tua vida. E para aqueles que realmente sentiram essa vontade de realmente ser amigo do Espírito Santo, eu quero fazer uma oração que vai fazer com que você verbalize e chame o Espírito Santo para ser teu amigo. Feche os seus olhos, repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, e que morreu por mim, para me salvar, e agora eu recebo o Espírito Santo, como meu amigo. Muito obrigado, porque agora eu sei, que eu tenho um verdadeiro amigo, que habita em mim, que quer ter comunhão comigo. Deus, muito obrigado, pela salvação da minha alma, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você que fez talvez essa oração pela primeira vez na tua casa, vai aparecer um link, eu agora tenho que falar para o pessoal de casa, tá? Vocês me perdoem. Vai aparecer um link, sky.church/resiste, preencha lá, coloque o seu testemunho, veja lá o plano de salvação que Deus tem para a tua vida, que é algo extraordinário. Amém? Vocês receberam essa palavra? Vamos sair daqui com uma amizade profunda com o Espírito Santo. Amém? E eu quero, depois de nós encerrarmos o culto, existe um texto de Atos 8, 14, 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, olha o Pedrão ainda novo, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Talvez você já esteja caminhando nos caminhos do Senhor já há algum tempo, como aconteceu nesse texto. Ei, eles já tinham sido até batizados, mas Tiago, eu não sinto essa amizade do Espírito Santo. E nós queremos, com toda a cautela, mantendo o distanciamento, eu não sei como que a gente vai fazer isso, mas vamos fazer. Nós queremos impor as mãos sobre vocês, talvez de longe, mas entendendo que a imposição de mãos, para que, assim como esse texto, assim como fez Pedro e João, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo hoje? Você quer ser transformado pelo poder do Espírito Santo? Talvez você não sinta o Espírito Santo habitando na tua vida. Hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Amém? Te adoramos, Jesus. Oh.